E o pai é bom. O pai, ele trata com amor. E quando ele percebe que você rejeitou o que você talvez tenha pedido, você mesmo pediu, mude as coisas do lugar, faça do seu jeito, e ele começa a agir, você recua falando, não estou aguentando, pai. Como assim, Jean? Eu não falo isso para o Senhor. Mas as suas atitudes condizem isso. E o Senhor sonda o teu coração. Muitas vezes estamos nos processos de Deus, porque precisamos passar por esses processos. Só que nós limitamos a Deus. Nós barramos o agir de Deus dentro desses processos. E os processos não são finalizados. Daí eu te pergunto, a casa é dele mesmo? Você realmente é a morada dele? A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele não age à força. Você tem que deixar ele agir. E Deus ministrando sobre a minha vida. A casa é minha. Você realmente é minha. Você tem feito morada minha em ti, filha. E estudando, eu me aprofundei sobre isso. A casa é sua. Sou casa de Deus. E esse foi o título que o Senhor me trouxe. Sou casa de Deus. A casa realmente tem sido sua, Abba. E ali eu me quebrei. Porque a dor é grande quando deixamos Deus fazer o que Ele quer de nós. Nos abdicamos de todo o nosso eu, de toda a nossa vontade, de todos os nossos desejos, conhecimentos e paixões, para deixar Ele ser. Isso dói. Aí eu te pergunto, a casa tem sido dele? Realmente, de fato, você é templo do Espírito? A profundeza disso, eu sou templo do Espírito Santo. És mesmo? Pergunto e coloco isso para vocês, mães. Deus sabe o meu momento, quando Ele me indagou tudo isso. E eu buscando sobre a casa. Eu sou muito chata, eu sou muito detalhista, eu busco tudo nos livros, dicionários da vida. E o Senhor me levou lá no Novo Testamento. Eu quero que você abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de Lucas. E nós vamos passear dentro do livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 5. Lucas capítulo 10, a partir do verso 5. Amém? Quero poder nessa tarde colocar tudo que o Espírito ministrou na minha vida. Quero poder ser canal para ti, para você receber essa porção que eu recebi em nome de Jesus. A partir do verso 5, na minha tradução, diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa
e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Eu vou ler novamente. Se atente no que Deus te diz. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Jesus chegava para os discípulos e dizia assim: quando forem e adentrarem dentro de alguma casa, durante toda a peregrinação de vocês, desejem e saudem o próximo, a paz do Senhor. Quando entramos na igreja, dia de domingo, dia de cultos, a nossa primeira atitude é: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Isso é um mandamento. Jesus ordenou aos discípulos, Jesus ordena a mim e a você. Continuando no verso 6: se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Só desejamos algo a um próximo quando nós temos este algo. Se você não tem a paz, se você não tem a essência da paz de Cristo em você, você jamais vai conseguir saudar e desejar ao teu próximo essa mesma paz. Lá no verso diz: ela voltará para vocês. 7: fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Na parte desse verso, na parte B, daria um outro sermão, mas não é sobre isso que o Espírito Santo quer ministrar na tua vida hoje. Fiquem em casa, sejam em casa. Tu és a casa, tu tens sido a casa, tu tens deixado ser a casa, tu tens deixado ser a morada de Deus. Cantamos da boca para fora. Estamos longe. Tá doida, Gia? Não. Estamos longe de ser a casa de Deus. A palavra de Deus diz que onde há pecado, Ele não habita. Onde há pecado, Ele não habita. Preciso descrever quais são os pecados? Não, você sabe. O Espírito Santo te traz à mente agora o que tem te levado a pecar. Eu não preciso apontar. Tem sido a casa, és a casa de Deus, tem sido a morada. Aí você ainda pede: Senhor, muda as coisas de lugar. Aleluia. Aí ele vai lá e começa a mudar. Tá bom, filha, então é assim, ó. O negócio é assim, tá? Aquilo é daquele jeito, assim, ó. Ai, não, pai. Assim não. Não, para por aí. Aí você... No capítulo de Lucas, nos capítulos de Lucas, eu levantei um estudo sobre as casas. Mas para nós vivermos e eu entrar dentro dessas casas e eu esboçar aqui e explanar para vocês, antes de começar cada tópico, eu vou dizer uma coisa para você. Deus te traz aqui nesta tarde e você representando a sua casa física, estou dizendo lá, sua casa, teu marido, teus filhos, tua mãe, teu pai, teus irmãos, papagaio, periquito, gatinho, para que esta casa receba a paz de Cristo, receba a visita de Cristo. Você tem que ser a casa primeiro.
te levanta como coluna do teu lar. Se você não for a casa, se você não for a morada dele, não há como resplandecer tudo aquilo que ele tem de melhor para os teus queridos. Não há. Não há. Entenda isso. Você está aqui comigo porque Deus te levanta como profeta da tua casa. E quando você sair daqui, assim como eu, você vai chegar na sua casa declarando esta palavra sobre a sua casa e sobre o seu lar. Então, antes de ficar pedindo salvação, qualquer coisa para os seus entes queridos, peça a você mesmo, para si, que você quer ser a casa. Você quer ser a morada visitada pelo Espírito Santo. Você quer receber de Jesus tudo aquilo que ele levou às outras casas aqui em Lucas. Amém? Em nome de Jesus. Vou colocar para você algumas casas que Jesus visitou. E essas casas por onde Jesus passou, ele levou algo novo da parte de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, uma passagem clássica, todos conhecem, o casamento de Canaã. As bodas de casamento onde faltou vinho. E Jesus estava ali, dentro daquele casório. A festa se realizava dentro de uma casa. Jesus foi até aquela casa, nas bodas de casamento, entrou naquela casa, e tendo faltado vinho, Jesus multiplicou os vasos de barro, de água, multiplicou em vinho. Se você mergulhar no profundo estudo, você vai ver que o vinho representa alegria. O vinho representa festa. Jesus trouxe vinho, Jesus trouxe festa, trouxe alegria novamente naquele casório, onde estava começando a beirar a tristeza naqueles que estavam ali, porque havia acabado o vinho. Mas Jesus habitou, entrou, pisou dentro daquela casa e fez surgir o vinho novamente. Ele fez surgir a alegria novamente. Deus está te mandando dizer que Ele pode restituir a alegria dentro da tua casa. Aleluia! Aquela festa que você sentiu falta, Deus pode restituir dentro da tua casa. Que casa, Gi? Você. Não estou falando da casa física, não estou falando da tua parentada e família. Estou falando da restituição, da alegria do Senhor dentro do teu ser. Dentro de você. É dentro de você. Segunda casa que Jesus foi. No livro de Lucas, abra lá em capítulo 4 e me acompanhe. Verso 38 e 39 diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Jesus saiu do templo depois de horas de orar, acredito eu, e foi à casa de Simão. Chegando lá, Simão, a sogra de Simão, estava com febre alta e pediram a Jesus que fizeram algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Jesus, depois de horas de oração,
consagração, de busca, de intimidade, saiu da casa do pai e foi à casa de Pedro à toa? Não. Sogra de Pedro estava doente, muito doente, com febre altíssima. E nós sabemos que quando a gente está com febre, criança, seja adulto, é sério, porque febre é preocupante, pode dar uma convulsão, a pessoa pode morrer. A sogra de Pedro se encontrava assim. Jesus entrou na casa de Pedro, e levou a cura sobre a sogra de Pedro. É cura que você precisa, é cura da alma que você necessita. Deus traz a cura à tona sobre a tua vida. Seja a casa de Deus. Deus traz a mesma cura que curou, a mesma cura que trouxe vida para a sogra de Pedro. Deus traz essa mesma cura sobre a tua vida, sobre a tua alma. Ainda no capítulo 5 de Lucas, no verso 17 e 24, há uma outra casa por onde Jesus passou. No verso 17 a 24, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, Judeia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, mas não conseguiram colocá-lo diante de Jesus. 19. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram até o terraço e pelo telhado baixaram a sua maca através de uma abertura ali no meio da multidão, em frente a Jesus. E assim sucede o texto, e nós sabemos que aquele homem foi curado. Essa casa, nos relatos dentro do estudo, não está especificando aqui no contexto, mas eu digo para você que é a casa de Cafarnaum. Jesus, entre seu vai e vem, passava muito por Cafarnaum. E essa casa era como se fosse um hotel, uma pousada, uma hospedagem. E Jesus, quando estava cansado, ele parava ali, ele se deitava ali, repousava ali. Ele buscava e operava milagres ali, naquela casa. A casa de Cafarnaum. Jesus levou por muito tempo, durante todo o seu trajeto e seu ministério, restauração dentro da casa de Cafarnaum. Porque ali tudo acontecia. Era o momento dele de se hospedar, de descansar. Mas quem disse que Deus descansa? Simbolizando, né? Tipificando, podemos dizer assim. Deus não descansa. A palavra dele nos garante. Ele não dorme. Num piscar de olhos dele, tudo pode acontecer nas nossas vidas. E ali havia um grande período, momento de restauração. Jesus levava restauração à casa de Cafarnaum. E todos aqueles que ali habitavam e também se hospedavam, eram restaurados pelo poder de Cristo. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada, mas se tu deixares Ele entrar, Ele vai restaurar. Ele vai restaurar. Lucas capítulo 5 ainda, no verso 29 e 32.
chamado de Levi. Mateus, nosso cobrador de impostos, no verso 29 diz assim: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua... O que está escrito aí? Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com ele, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar os justos, eu vim para os pecadores ao arrependimento. Jesus entrou na casa de Levi. Jesus sentou-se à mesa com toda aquela gente podre. Jesus habitou novamente numa nova casa. E podridão por quê? Porque é como se fosse os nossos políticos de hoje, infelizmente. E ali ele se assentou e disse: eu vim para estes. Eu não vim para os sãos, eu vim para estes pecadores. Ele veio para mim, pecadora. Ele veio para você, pecador. Ele veio para mim que sou falha. Ele veio para mim que não mereço. Ele veio para você que merece, que falha diante dele, que desobedece. Ele veio para os pecadores, porque ele é o perdão. Jesus levou para a casa de Levi o perdão àqueles pecadores. E todos aqueles que estavam em quebrantamento, a palavra diz: estou perto daqueles que se quebrantam, se arrependem. E ainda mais, a palavra diz: se confessares vossos pecados com sua boca, eu vos perdoo. Eu vos perdoo. Mas vós tem que confessar, vós tem que se arrepender. Arrependimento, mudança de atitude, não é um blá blá blá. Jesus trouxe o perdão dentro da casa de Levi. Jesus traz o perdão completo sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre a noiva, para a honra e glória do Senhor Jesus. O perdão que cura, o perdão que sara, o perdão que regenera, o perdão que traz atitude de fé nele. Dentro da casa de Levi, ele fez, e dentro da sua e da minha casa, ele fará. Dentro de mim ele fará, dentro de você ele fará. O perdão que nos livra, o perdão que nos liberta. Se confessarmos, ele é fiel para nos perdoar e para nos ajudar na caminhada. Lucas capítulo 7. Uma outra casa por onde Jesus passou e levou a sua divindade. Do verso 44 ao verso 46. Jesus entrou na casa de Simão. Jesus entrou na casa de Simão. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, ela não parou de me beijar. Você não ungiu a cabeça com óleo,
mas esta mulher derramou um perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os pecados desta mulher foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Ali naquele grupo reunido dentro da casa de Simão, havia uma mulher quebrantada, sedenta de Deus. E quando Jesus entrou na casa de Simão, ela não hesitou em se prostrar, em se render, em se jogar aos pés de Jesus. E sobre aquela mulher, Ele derramou uma unção. Ela já era adoradora, porque ela queria estar ali. Ela buscava. A palavra diz que ela agarrou os pés e começou a chorar. Eu fico imaginando assim, diante de todas as tribulações que ela estava passando, quando ela viu Jesus, ela agarrou Jesus e pegou seus pés e começou a beijar. E tudo aquele peso das tribulações, do medo, das angústias, das dores dela veio sobre ela. E ela não conseguiu falar nada, ela só conseguiu chorar e adorar. Naquele momento, Deus derramou uma unção sobre ela, dentro da casa de Simão. Levanta sua mão direita em nome de Jesus. A unção sobre aquela mulher de adoração na presença do Senhor está descendo sobre a tua vida. E você vai sair daqui como essa mulher, adorando, louvando, pregando, cantando, exortando, vivendo e realizando para a honra e glória do Senhor Jesus. Unção de Deus sobre a tua vida. Não fique esperando nada de homens, não. Quem derrama unção é Deus. Homem só confirma. Você não precisa de título, você não precisa de nada para viver essa unção. Você precisa só de estar em comunhão com Deus. Daí você vai sair adorando, vai sair louvando, vai sair cantando, vai sair pulando, saltitando na presença do Senhor. E vai pregar e vai falar. A primeira oportunidade que te surge, você vai falar desse Cristo. É isso que Ele derrama sobre a tua vida. A unção que Ele derramou na casa de Simão sobre aquela mulher está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Lucas capítulo 8 tem uma outra passagem, por uma outra casa que Jesus passa, a casa de Jairo. Jesus passou pela casa de Jairo. Jairo era um homem pequenininho, de estatura pequena, diz a palavra. E Jairo queria muito ver com seus olhos. Ele queria poder contemplar Jesus. Ele queria ver daquele Jesus que ele ouvia falar. E ele subiu na árvore para poder avistar esse Jesus maravilhoso. E Jesus percebeu Jairo entre toda aquela multidão. A sua atitude em querer vê-lo chamou a atenção do Pai, chamou a atenção de Jesus. E Jesus parou e disse: homem, desça daí, vem até aqui, vamos trocar uma prosinha rapidinho, eu e tu e eu. E Jairo desceu correndo e foi até Jesus. E Jairo falou: Jesus, podes vir até minha casa? Jesus,
nos versos 41, 42, 51, 56, relata essa passagem. 41, 42, rapidamente. Aqui, a partir do verso 43, 42. Jairo tinha uma filha de 12 anos e estava à morte. Então Jesus a caminho, a multidão a comprimia. E ali estava certa mulher que havia 12 anos tinha sofrido de uma hemorragia também. Essa mulher tocou em Jesus. Se você for ler toda a passagem, você vai compreender o que eu estou querendo dizer. Lá no verso 50 diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela ser curada. Jesus já havia curado a mulher do fluxo, da hemorragia. Aqui ele estava relatando a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, Jesus naquela época, não que hoje ele não realize, talvez ele não realize na mesma proporção devido à nossa incredulidade e falta de fé, porque naquela época o povo cria, o povo era tremente, o povo buscava, o povo ia atrás. E ele operava tantos milagres de cura. Era uma cura atrás da outra. Você vê que ele estava curando a mulher do fluxo. Depois ele estancou essa hemorragia. E ali Jairo, desesperado, falou: eu estou com minha filha de 12 anos que está à morte. E Jesus, no verso 51 está falando: Jesus foi à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele. Dentro da casa de Jairo, Jesus sabia o mover que iria acontecer ali dentro. Sendo assim, ele não deixou que ninguém entrasse junto com ele na casa de Jairo. Quem mais habita além de Deus? Quem? Gi, meu marido é tudo na minha vida. Gi, a minha filha é o bem mais precioso que eu tenho. Eu amo Deus, mas eu amo minha filha. Eu amo Deus, mas eu amo meu marido. Só há espaço para um. Deus que ser o centro. Se você está dividindo o espaço de Deus dentro de você com outra coisa ou com outro alguém, você não está sendo a casa de Deus. Você não está sendo a morada. A casa não é dele. Você canta, louva da boca para fora. Gi, eu amo meu trabalho, eu amo a minha profissão. E Deus? Deus dá, Deus tira. Hoje você está empregado, amanhã você pode estar desempregado. Se Deus permitir, Ele sim tira o emprego de você, para você adorar e servir Ele como Ele merece. Deus sabe o que faz. E ali Jesus falou: ninguém vai entrar comigo, eu entrarei só. Porque a glória era só para Cristo, era só para o Pai. Jesus entrou ali na casa de Jairo e trouxe a cura sobre a filha de Jairo. Muitas das vezes nós abrimos as portas para algumas coisas e fechamos as portas para as outras. Jesus levou vida à casa de Jairo. Ali estava a morte. E Jesus levou a vida. Através daquele milagre, Ele levou a vida à casa de Jairo. Ele quer trazer a vida a ti. Ele quer levar a vida à sua casa. Ele quer te trazer vida novamente. Muitas das vezes você se sente morto. Você se sente cansado. Você se sente nada. Deus traz a vida à sua casa. Como Ele trouxe a casa de Jairo, Ele vai trazer a vida
Se você deixar, se você abrir a porta, se você fechar as brechas para os demônios, deixa ele tirar, deixa ele mudar as coisas do lugar para trazer a vida à sua casa. Deixa ele agir, deixa ele colocar as coisas no devido lugar. É só Deus, é só Jesus que pode trazer essa vida. Não há paz melhor de quando você tem vida de Deus em você. Você resplandece, é uma consequência. Jesus traz a vida dentro da casa de Jairo. Em Lucas capítulo 10, verso 38, Jesus passa por outra casa. Nesta casa foi uma das casas mais visitadas por Cristo. Casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele tinha uma afinidade muito grande com Lázaro, Maria e Marta. E foi uma das casas por onde ele mais passou. Dali, ele tendo uma afinidade, comunhão, sintonia, zelo, amor, tudo que você possa imaginar de bom. Porque ele se sentia bem ali naquela casa, na casa dos 3 irmãos. Ele era bem-vindo ali. Ali ele fazia a sua palavra. Ali ele pregava. Ali ele testemunhava. Ali ele também realizava. Ali, dentro da casa de Maria, Marta e Lázaro, Jesus levava o conhecimento. Hoje, nós temos que ler isso aqui. Senão nós não temos. Mas se nós lermos também, sem o Espírito Santo auxiliando, também não teremos. Afinidade. Jesus tinha uma afinidade imensa com Lázaro, Marta e Maria. Ele se sentia à vontade. Quando nós temos afinidade com uma certa pessoa, a gente não fica à vontade. A gente fala o que pensa, o que acha, e não tem mimimi, não tem nada. Não tem nada disso. Por quê? Porque a gente se dá com aquela pessoa. É um contato tão gostoso que intimidade. Se você tem isso com o Espírito Santo, Deus vai trazer sobre a tua vida o que Ele levou sobre a casa de Lázaro. Conhecimento, palavra. E você vai abrir a Bíblia e Deus vai se revelar. Deixa Deus fazer. Para tudo que você está fazendo, para Deus realizar isso na sua vida. Porque Deus diz que quando nós temos mais conhecimento dEle, mais nós sabemos realmente de fato o que Ele é, quem Ele é, o que Ele pode realizar por nós. Isso é verdade, eu sou testemunha viva disso. Quando não conhecemos, nós perecemos. A gente fica imaginando titica de galinha, coisa do diabo. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus trouxe sobre a casa de Lázaro conhecimento, a palavra. Em Lucas capítulo 19, Jesus passou por outra casa. Vão anotando aí, depois eu passo para vocês. Quem quiser a minha colinha aqui, eu passo. Jesus passou por outra casa, a casa de Zaqueu. Do verso 1 ao verso 10 diz assim, vou ler rapidamente. Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade. Havia um homem ali chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão, assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje.
Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu era um pecador. A palavra de Deus está dizendo o quê? No verso 7, Jesus se hospedou na casa de um pecador. Misericórdia, eu troquei as bolas, né? Na hora que eu falei de... Cadê? De que eu tinha falado aqui? De Jairo, né? Eu falei de Jairo, troquei as bolas aqui com Zaqueu. Glória a Deus. Mas aqui foi mais uma casa onde Jesus passou. No capítulo 19 diz, a casa de Zaqueu. E ali ele se hospedou. No verso 8, me acompanhe. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Oh, glória! Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar que estava perdido. Na casa de Zaqueu, ele trouxe o quê? Salvação. Zaqueu era um pervertido, né? Podemos dizer assim. Uma pessoa corrupta, que roubava. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Que roubava. E tendo contato com Jesus em sua casa, Zaqueu deixou Jesus habitar em sua casa. E ali ele tendo aquele contato, ele se arrependeu, se converteu, foi salvo, porque a Bíblia está relatando que ele foi salvo. E no mesmo instante, ele se arrependendo de todos os pecados, de toda a maldade que ele tinha feito ao próximo, porque ele roubava o próximo, ele foi e disse: eu vou vender tudo o que eu tenho e vou dar metade de tudo aos pobres. E vou devolver todos aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Quem é que faz isso hoje em dia? Eu não vejo. Se vocês conhecerem alguém aí, me fala. Que se converte, vende tudo que tem, posses, tudo que tem, dá aos pobres, abençoa a igreja. Os irmãos não dão nem o dízimo, nem ofertam na casa do Senhor. A diferença dessa salvação para mim, qual a diferença dessa salvação aqui para a tua? Zaqueu verdadeiramente foi salvo. Zaqueu verdadeiramente se regenerou, se arrependeu. E ali, nos primeiros instantes, ele praticou algo que a gente vem buscando e às vezes a gente não consegue, que é abençoar o próximo, que é abençoar o reino, abençoar a obra, a casa de Deus. Jesus levou a salvação para dentro de casa de Zaqueu. E aquela salvação foi completa. Foi completa. Só que uma diferença nessa casa, aqui nos meus estudos está dizendo, né, que eu até coloquei grifado. Essa casa, Jesus se ofereceu para entrar. Não foi Zaqueu que chamou ele para entrar. Entra, Senhor, na minha casa, eu sou sua casa, a casa é sua. Não foi Zaqueu, foi Jesus. Jesus se ofereceu para entrar naquela casa. Por quê, Gi? Tu já parou para pensar? Por quê? Por que nós pedimos? Ai, Senhor, vem, habita, faz morada, toma o meu lugar, e não sei o quê. Aí uma pessoa que não pede, como Zaqueu, Jesus se oferece, entra e faz.
por completo. Transforma por completo. Deus sonda os corações, gente. A palavra diz em Salmos que Deus sonda o nosso coração. Ele esquadrinha os nossos pensamentos e as nossas intenções. E Ele sabia que Zaqueu iria ser completo. O milagre ia ser transformador a tal ponto de abençoar a igreja dele. Então ele se ofereceu. Zaqueu deixou e ele fez a obra. Lucas capítulo 22, do verso 10 ao 14. Uma outra casa Jesus passou. Podem anotar. Lucas 22, do verso 10 a 14. Está falando sobre a casa do cenáculo. E nessa casa foi instituída a Santa Ceia. Eles tinham um ritual nessa casa do cenáculo de praticar, de sempre estar, quando Jesus ali se encontrava, de compartilhar o pão, de compartilhar o vinho. Então foi instituída a Santa Ceia nessa casa, e ali eles faziam rituais da Santa Ceia periodicamente, constantemente. Ali nessa casa do cenáculo havia comunhão. Jesus levou comunhão para dentro dessa casa. Se você ler no capítulo 22, a partir do verso 10, você vai entender todo o contexto. Jesus levou, através da Santa Ceia, a comunhão entre os discípulos e todos aqueles que habitavam ali na casa do cenáculo. Comunhão, unidade. Deus quer trazer isso para mim, Deus quer trazer isso para você. Comunhão, unidade. Eu e você, você e eu, você e ele, você e eu. Comunhão, unidade. Assim como ele foi e fez e instituiu ali naquela casa, ele quer instituir isso dentro de mim, dentro de você. Basta nossos corações deixar nosso eu morrer e nós deixarmos Deus instituir isso em nós. A unidade do corpo. Não foi isso que o apóstolo Renato ministrou no domingo retrasado? O apóstolo Renato, no aniversário de 20 anos da igreja, ministrou sobre isso, sobre a unidade, a disputa que existe dentro da igreja. Ridículo isso. Ele só falou verdades aqui. E eu tomei tanto para mim. Falei, Senhor, a unidade, cadê a comunhão? Cadê a comunhão entre os irmãos? Cadê a comunhão entre os povos? A igreja é universal, ela é uma só. Não existe placas, não existe placas, ministério lá na eternidade. A igreja é uma só. Eu não falo com aquele irmão da igreja tal que não sei o que. Sabe? Não, eu não gosto muito deles lá porque eles são muito tradicional. Eu não gosto daqueles lá porque eles só ficam pulando, são muito reteté. Unidade. Ele ministrou aqui entre os departamentos. Fica um departamento competindo com o outro. Foi tão de Deus aquilo que ele ministrou aqui. Eu tomei para mim. Eu estou falando aqui novamente, não estou falando para vocês não. Eu tomei para mim, eu estou aqui no altar. Deus sabe do meu coração. Não existe, mas tem que existir. Se você deixar o teu eu para lá, vai existir. Aí Deus vai fazer, Deus vai realizar. Comunhão. Deus instituiu na casa cenáculo comunhão. Deus quer instituir na sua vida, na minha vida, comunhão. Para fechar, em Lucas 24, do verso 13 ao 30, passagem de Emaús, capítulo 24, do verso 13 ao 30.
verso 13. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele perguntou: sobre vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem aqui nestes dias? E Jesus: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e suas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e nada. E não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles estavam falando com o próprio. Eles estavam falando com Jesus. Eles indagaram Jesus, questionaram Jesus. Ainda tipo: pô, não está sabendo de nada não, tu? Do que está acontecendo? Tá viajando? E Jesus falou assim: então me contes, o que aconteceu? E eles relataram: não, porque Jesus estava morto. Aí falaram que ele ia ressuscitar no 3º dia, tal. E aí chegando lá no 3º dia, nada. Aí o que aconteceu? As mulheres foram lá no sepulcro para ver mesmo se era isso, tal, tudo. E chegaram lá, elas disseram que viram anjos, viram Jesus, e o sepulcro estava vazio, e os negócios estavam soltos lá, aqueles negocinho lá que envolvia Jesus, tal, esqueci o nome. E aí tá, mas aí depois nós fomos até lá e não viu nada. E aí? Jesus foi junto com eles. Você seguindo o texto, você acompanha que Jesus foi com eles, com os discípulos, até essa casa de Emaús. E ali houve um grande mistério, porque ali houve um grande batismo, dom de visão. Muitos ali receberam o dom da visão. Aquelas mulheres tinham sido batizadas com fogo e receberam a visão. Por isso elas conseguiam contemplar os anjos e Jesus. Deus trouxe os dons, batizou, houve um grande batismo dentro daquela casa. E irmãos, alguns receberam esses dons, e eu e você nesta tarde podemos receber os dons que Deus tem proposto a cada um. Amém? Eu vou parar por aqui, porque eu vou te falar que ainda tem mais casas. Se você for buscar dentro do Novo Testamento, casas que Jesus passou, gente, estudem. É muito lindo estudar a palavra de Deus. Você vai achar trocentas casas por onde Jesus passou e Ele levou algo da sua divindade. E todas essas que eu citei aqui: alegria, cura, restauração, perdão, unção, comunhão, visão espiritual, todas essas, vida, palavra, conhecimento, salvação, tudo isso que Jesus levou sobre essas casas, Jesus nos traz na tarde de hoje, sobre a tua vida, sobre você, coluna da tua casa. Coloque-se de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20:
todos aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Todos aqueles que querem ouvir, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Vamos fechar a brecha. Vamos fechar essas brechas, essas setas malignas que Satanás coloca para nos impedir de viver e ser a casa que Ele merece que nós temos que ser. Ele não vai habitar, Ele não vai compactuar com o pecado. É o que diz a palavra, não sou eu que estou dizendo. Indiferença. Muitas vezes eu e você fazemos indiferenças com detalhes que Deus usa. Fecha os olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero que você erga a sua voz e comece a orar. Eu quero que você comece a pedir a Deus. Peça a Deus. Senhor, Tu passaste por todas essas casas e realizaste tantos prodígios, tantos sinais, tantos milagres. Mas eu quero que passes aqui dentro de mim. Passa levando, tirando tudo que me afasta de Ti, arrancando tudo que me afasta de Ti. Faça eu ser Tua morada, Pai. Faça em nome de Jesus. Eu quero ser a Tua morada. Eu quero ser a Tua casa. Eu quero ser só aqui dentro do templo, dentro da igreja. Eu quero ser onde eu pisar. Dentro do meu trabalho, na rua, no supermercado, dentro do ônibus, dentro do Uber. Eu quero ser a Tua casa, Pai. Eu quero ser a Tua casa limpa. Eu quero ser a Tua casa incorruptível, Pai. Sem mancha. Me ajuda a buscar essa santificação. Me ajuda a ser a Tua morada completa. Eu não quero entoar, cantar. Tens liberdade aqui. Fala pro Senhor. Age aqui. Cantar por cantar. Tens liberdade. Eu não quero, Senhor. Quando estiveres realizando tudo aquilo que tem que realizar dentro de mim, vai até o fim, Pai. Finda, Senhor, finaliza esse processo doloroso. Eu quero viver isso. Eu quero poder cantar com fé, sem incredulidade, sem nada. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Eu sou a Tua casa. Eu sou a Tua morada. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, me levanta. Me faça, Pai, Sua casa. Me faça ser a Sua casa. Me faça ser a Sua casa verdadeiramente. Arranca, Senhor, todo o meu eu. Arranca todo o meu eu, Pai. Do que me adianta viver os meus sonhos? Tua palavra diz que os Teus são maiores. Os Teus sonhos, os Teus projetos, o Teu propósito é bem maior do que os meus. Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que tem preparado para nós. É isso que quero viver, é isso que queremos viver. Ser a Sua casa verdadeiramente.
ser a sua casa verdadeiramente. Eu sou a tua morada, Senhor, e tu és meu, em nome de Jesus. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Pai, por essa ministração. Espírito Santo continua fluindo, Espírito Santo continua levantando, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajuda, leva a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por cada palavra, por cada louvor, obrigada por tudo, obrigada por tudo. Nós te amamos, em nome de Jesus. Que o amor do Pai te envolva, que o sangue precioso de Jesus te esconda, e as consolações e o refrigério do Espírito Santo estejam contigo 24 horas, ardentemente. É assim que eu declaro sobre a tua vida. E todo aquele que foi abençoado diz: amém. E nós vamos para o céu com Jesus. Glorifica esse